Olá, uma ótima tarde de 2023 para você. Tudo bem por aí? Hoje eu preciso dizer que nós repetimos uma cidade para mostrar o enorme potencial turístico deste lugar para o nosso verãozão. Aos poucos, os filhos dessas terras aqui estão dando mais passos para valorizar o turismo aqui no Vale do Ribeira. Esse é o convite para a cidade antes conhecida como Paranaí, atualmente mais conhecida como Adrianópolis. Agora no Plug! Uma cidade que está aberta para uma nova fase. Novos adjetivos. Palavras que possam resumir essa cidade pequena em número de habitantes. Mais de 5.000, mais gigante em belezas naturais, cultura e história. Nossa cidade é uma cidade muito linda, né, Adrianópolis, mas por muito tempo ela só ouviu coisas tristes a respeito dela. Os próprios munícipes precisam acreditar nas potencialidades e nas belezas que a gente tem aqui nos nossos arredores. Adrianópolis faz parte da região metropolitana de Curitiba, mais de 120 quilômetros da capital. E dessa vez viemos para cá atraído por esse novo momento de Adrianópolis, com valorização de seu povo, suas comunidades quilombolas e belezas para se desafiar. Para isso, o turismo é um grande aliado, divulgar e se valorizar. O turismo no nosso município é o que vai trazer ressignificação. A gente passou por tantas dificuldades, assim, de descrédito. É um lugar com dificuldade, é um lugar com tantas necessidades. Eu acredito que o nosso município é um lugar de potencialidades. Enquanto a Micheli se desloca para uma outra localidade aqui de Adrianópolis, o bairro Porto Novo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessas aventuras, dessa fase de uma Adrianópolis que está tentando se reinventar através do turismo de aventura. E olha, eu vou te contar, Adrianópolis é quente pra caramba. Aqui é comum chegar aos 35, 36, às vezes até 39 graus, mas a sensação térmica fica muito mais alta. Então, além da chuvinha, que ela vai e vem, é normal no verão, mas o bafo continua, é preciso achar uma maneira de se refrescar aqui. E uma das apostas é o Rio Ribeira, esse rio enorme que está conectada com a cidade. Então o raft Rio Ribeira Raft é uma das melhores alternativas aqui para aproveitar esse potencial que tem. São 17 quilômetros de corredeira, a paisagem é deslumbrante e as pessoas, os próprios munícipes, às vezes têm um pouquinho de receio do Rio Ribeira, porque ele é lindo, ele é caudaloso, ele é grande. Só que, lógico, o rio, natureza, precisa de um pouquinho de cautela, né? Então é preciso que as pessoas do próprio município conheçam o nosso rafting, vejam como ele é feito com pessoas profissionais, pessoas capacitadas, com segurança, com tranquilidade, e a imagem simplesmente deslumbrante. E quem vai acompanhar a gente é o Jean, que teve toda uma importância nessa implementação aqui do rafting em Adrianópolis. Só que o Jean ele não é de Adrianópolis, ele é de Tibagi, no Guartelá, manja de aventura pra caramba lá, com rapel, raft, voo, né? E como que você veio parar aqui em Adrianópolis e conhecer esse rio enorme que é o Rio Ribeira aqui? Então, a história aqui, a gente conhecer o rio é interessante, né? Porque eu fui contratado para fazer um levantamento, um estudo do rio, né? A gente fez quase 90 quilômetros do Rio Ribeira, né? A gente começou na localidade da Bomba, que acho que é Serra Azul, se eu não me engano, e veio até Porto Velho. Como a gente já trabalha com as atividades de ecoturismo, né? A gente passando pelo rio, a gente viu o potencial do rio, porque é lindo. Acho que não deu uma semana, 2 semanas no máximo, depois que a gente conversou com o pessoal, a gente já veio fazer uma descida aqui com o pessoal para eles verem o potencial que realmente a cidade tem, né? Porque se você olhar de fora, você não imagina como é estando dentro do rio, né? Que o visual muda de água para o vinho, né?
E hoje como é que a gente vai fazer? A gente vai em um bote com 5 pessoas mais você? Que é uma expedição, a mini expedição, vai ter um percurso de 17 quilômetros, tá? Vai ser uma estimativa aí de mais ou menos 4 horas de raft, tá? Porque a gente vai mais na boa. Junto remo aqui comigo todo mundo, ó. Vamos chamar um grito de guerra aqui, pra gente chamar boas energias, tá? E fazer uma ótima descida. É 1, é 2, é 3 e o gritou! Uou! Bora lá, vamos conhecer o Rio Ribeira aqui e ver o potencial na prática. No início, nível 2 e 3, daí o trechinho final ali, que são mais ou menos uns 4 km finais, a gente pega algumas corredeiras um pouquinho mais forte, um pouquinho mais técnica, tá? Então ele chega até o nível 4, mais ou menos. Tá? É um rio bem bacana, então ele vai aumentando a dificuldade conforme vai passando. Então a pessoa que está fazendo a prática, ela já vai, né, se habituando, né? Isso não já chega de cara, já tem uma corredeira forte. Então ela vai subindo degrau a degrau, chegando no final, deixando até com gostinho de quero mais, né? De voltar e fazer de novo. Hoje choveu um pouco. No verão é normal, né? Essa chuva mais forte, pancadão, o rio encheu. Tem problema? Como que se avalia? Então hoje a gente está no nível ideal. Se ele tivesse muito cheio, a gente não faria, né? Então a gente vai ter um controle, né, das corredeiras. Então hoje está perfeito, porque hoje ele está com um pouquinho mais de água. Depois da calmaria, ficou mais divertido, com caras e bocas as corredeiras. Vamos aí, galera! Moleque! Pra frente vai! Direita remando frente, só direita agora, só o lado direito, só o lado direito. Aí parou. Foi no gato, foi no gato. E alguns sustos planejados para dar mais emoção, graças ao nível mais alto do rio. Aí, irmão, tô remando ré agora, remando ré. Só que daí chegou o temido varadouro. Vou descer aqui, tá? A corredeira da frente é o varadouro, então ela é uma classe 5. Então a gente não desce com cliente. Até nós que somos profissionais, a gente pensa bem antes de descer, né? Porque não é para qualquer um não. Então ali é uma corredeira que a gente tem que ter respeito, ela é muito bonita, mas ela é perigosa também. Então a gente vai caminhar do ladinho dela, vai passar do ladinho dela, vai visualizar ela, eu vou descer só o barco por ela. Assim que a gente passar a parte mais forte, a gente retorna pro barco novamente. O momento mais desafiador. A força da corredeira estava tão forte que quase o Jean não conseguiu segurar o bote. Toda a força no braço e um baita susto. A gente teve que descer lá de cima. É uma cachoeira grande que tem ali e ela é muito turbulenta, então a gente não passa com o bote por ali. E daí, normalmente, entra um pouquinho já abaixo da cachoeira, só que dessa vez está tão forte que a gente andou mais um pouquinho nas pedras. E agora sim, ó, ele já preparou um pouquinho mais para frente porque ainda estava bem turbulento ali. Agora vamos continuar e andar um pouquinho pelo varadouro, sentir como que é a emoção de passar entre as pedras. Remou frente de novo. Bom, agora é aquele momento sempre que tem no rafting que a gente é autorizado a se refrescar. Finalmente, aquele momento gostoso. Dá pra pular, né? Pode pular e aproveitar um pouquinho das águas do Rio Ribeira. Aí, ó, então, né, esse convite feito, vamos cair na água um pouco.
fresquinha. Muito bom. E remando aqui do lado do bote. Isso, e ele vai empurrar a corda para baixo. 1, 2, 3, puxou e ele empurrou. Nesse momento que a gente está passando agora, que é mais calmo, a gente está até embalando um pouco mais, porque não... Isso, a água vai estar andando mais, né? Então vai cobrar menos remada, né? Nos ajuda até. Ajuda, exato. Olha, depois de um bom tempo de calmaria, de tranquilidade, que até pelo volume da água a gente acelerou um pouco, o volume da água ajudou. Só que já dá para ouvir o barulho, que agora o bicho pega, hein, Janco? O que vem agora, a parte mais divertida? Então agora a gente vem para os 4 quilômetros finais, que é onde estão as corredeiras mais fortes e elas estão mais próximas uma da outra. Piso agora, sentou dentro do barco. Então agora esses 4 km aí a gente vai ter em torno aí de 15, 20 minutos a gente está chegando lá no final do raft. Então é bem intensa essa parte, né? Qual que é o nome da primeira corredeira? Então essa aqui é após a balsa, né? Um corredor, tá? Aí depois a gente pega mais umas 2 bem tranquilinha, daí a gente chega no Mike Tyson e no S. Uma partezinha pra sair da calmaria, dar uma animada e tomar um banho na cara de novo. Muito bom, muito bom. Então pessoal, estamos chegando nos últimos metros do raft, né? Finalizando aí nosso percurso de 17 km no Rio Ribeira, aqui em Adrianópolis. Melhor de tudo que não tinha sol hoje, então um dia bem tranquilo, gostoso, sem o sol ardido aqui de Adrianópolis na cabeça. Estamos chegando na comunidade Porto Novo, que daí é o fim da nossa linha. Ribeira continua ainda, mas a gente fica por aqui. No raft, o programa continua. Vamos lá, as últimas remadinhas, então, remando frente. E aqui encontramos queijos com a cara de Minas Gerais. E tá pensando o quê? Que o talento mineiro tem descendente paranaense, sim? Essa é a Lubiane, filha da dona Célia e do seu Sadir, que apostou num sonho. Desde 2009, quando teu pai pensou em fazer queijo, e há 4 anos você se rendeu, é isso? Isso mesmo. E tá lindo, né? Tá lindo, né? Então, a paixão do meu pai por queijos fez com que ele começasse a fazer queijos, né? Aí ele foi lá na terra da minha mãe, buscou o soro, o fermento vivo, né, do parmesão e começou a fazer parmesão. E começou a vender aqui para os vizinhos, né? E todo mundo começou a gostar e ele foi cada dia colhendo mais queijo, né? A gente viu, né, que tinha um potencial muito grande, que o produto era muito gostoso mesmo, e a gente acreditou no negócio e a gente veio para cá para dar continuidade, né? Lá de Curitiba para cá. Lá de Curitiba para cá. E de queijos você acabou transformando e somando a loja. Hoje você conta com produtos locais também, principalmente artesanato, tudo que é ligado ao fazer com as mãos. A gente ainda tem a parte de doces, conservas, geleias. A gente trouxe o pessoal também, um pouquinho do artesanal, né, aqui da agricultura familiar, também traz pra gente aqui, para o pessoal conheça, né? Quem chega aqui se encanta, né? Porque eu tô segurando com uma luva e o queijo, ele tem um monte de temperos, dá vontade de comer só de olhar. Mas ao invés de olhar, dá pra comer também? Dá sim, dá pra experimentar todos. O cafezinho já tá passado e a tábua de frios montado pra gente poder degustar. E se degusta com café. Pode também.
A gente pode degustar com café, com vinho, né, com uma cerveja. Mas eu gostei do café, para mim é sensacional. E como é que eu começo essa degustação? Pelo mais leve, mais suave? Isso, a gente começa com um mais suavezinho, por exemplo, né, o parmesão tradicional, né? Depois a gente pode ir para um de ervas, né? E depois a gente vai para um pouquinho mais forte, que é o defumado, por exemplo. Ok, bom, ela falou de 3, mas tem outros aqui montados que eu achei bem curioso. Nós temos saborizados cerveja, café e vinho. Como é isso? Então, a gente faz a cerveja, por exemplo, é um queijo, é uma cerveja artesanal, né? Que ela fica ele fica imerso 5 dias na cerveja e depois fica num processo de cura, né? De uns 2, 3 dias. O do vinho, a gente usa uma uva Bordeaux para ele saborizar bem, né? Para ele escurecer bem. E ele fica numa textura um pouquinho mais pro firme, né? Enquanto o da cerveja fica uma textura mais cremosinha. E o do café, que é um café arábico, ele fica mais cremoso, né? E ele fica uns 5 dias imerso em um café forte, passado bem forte. Ok, então eu vou começar pelo do café, porque eu acho que vou gostar muito. Esse aqui é do café? Isso. Então ele tem uma casquinha mais escurinha em volta, né? Dá licença. E ele é mais cremosinho, né? Uma textura diferente. Tem cheiro de café. Tem notas, dependendo das notas do café também, é possível sentir o sabor? Sim. Até de cacau, às vezes as pessoas sentem um gostinho do cacau. Para acompanhar, o que você montou? Uma geleinha de pimenta, né? Fica perfeita assim com queijozinho, né? Combina. Aí temos um docinho de leite aqui também fresquinho, que foi feito hoje, né? Lu, obrigada a oportunidade, a gente fica aqui brincando e degustando, mas é que é um jeito de fomentar ainda mais o turismo, né? Valorizar os produtos locais, acreditar na aposta, no sonho que seu pai começou e você deixou os bets lá em Curitiba e veio aqui olhar ainda mais para o futuro, não é isso? Isso mesmo. Que legal, obrigada, gentileza. Eu que agradeço. Obrigada. Muito bom recebê-los aqui. E continuamos nosso giro de aventuras por essa Adrianópolis mais radical, mais aventureira, mais turística. E morro não falta por aqui, as chamadas lombas, que o pessoal chama por aqui. E agora a gente está na Vila Mota, também caminho aqui um pouquinho, uns 4 quilômetros mais ou menos do centro da cidade, com o seu Elias, mais conhecido como? Elias Parambu. Parambu, que é cearense, né? Quanto tempo que está aqui já no... 28 anos aqui na cidade. Mas não deixa as origens de lado. Sim, isso acompanha, né? Mas hoje me considero um cidadão natural de Adrianópolis, digamos assim. Amo essa cidade. E conhece tudo por aqui. Tudo aqui. Praticamente, tanto os locais quanto as pessoas, né? Conheço muita gente. Já é um velho conhecido nosso, já nos mostrou o varadouro, a balsa, então já esteve guiando um pouquinho o pessoal do Plug já, né, com a Micheli aquela vez, né? Tive essa honra, esse prazer, né? Que é um espetáculo da natureza. É show, não tem pra ninguém. E agora, qual que é o objetivo? Nós temos diversos picos aqui na região, lombas, como você bem disse, né? Mas essa aqui em especial é uma das montanhas que eu tenho muito carinho por ela, que é chamado Pico das Brejaúvas. E um dos objetivos é até aliar essa subida com uma base ali na propriedade sua. Sim. A gente tem esse projeto, né? De estar fazendo montanismo, que é o que eu gosto, que eu sinto bem, enfim, que eu faço com muito carinho, com muito amor, né? E também a gente oferecer mais opções, né? Que seria a questão de alimentação. Uma alimentação até típica nordestina. De preferência que a pessoa goste dos nossos pratos, do nosso Ceará, né? Do nosso Nordeste querido. Então nós fazemos e servimos também esses pratos. É um terreno aberto, inclusive autorizado pelos proprietários que a gente está passando, né? A paciência é uma virtude nessa subida, né?
Sim, eu acredito que nós vamos ter um tempo de umas 2 horas de subida e da mesma forma também 2 para descer, porque requer muito cuidado, muita atenção, né? Questão de até mesmo de se machucar, tem que ter esse cuidado para não acontecer, né? Tanto pela questão do verde, né, que é incrível, pela imagem que ela proporciona lá de cima. É um roteiro bom também de se fazer, que não é muito forte, para qualquer idade ele serve para a gente estar trabalhando. E sempre tem um ou outro que quer e procura o senhor para... Sim, a demanda é grande, a demanda é grande. Uma opção para quem quer olhar o vale de cima, quer se encantar com essa beleza que tem aqui. É mais uma, né? Apenas mais uma delas, porque Adrianópolis nós temos muito. Passamos por algumas cercas, fomos acompanhando ali, mas tudo com autorização do pessoal aqui, né, com os proprietários, né? Assim, a primeira preocupação nossa é justamente essa, é conversar com o proprietário para a gente ter um livre acesso, né? Agora a questão da subida é assim mesmo, ela é bastante íngreme, na verdade, né? Aí tem que passar embaixo de cerca, tem que subir rochas, né? Praticamente é uma subida escalada. Parcelada, né? Parcelada um pouquinho, né? Daí dá uma olhada, dá uma sentada, dá uma deitada, uma relaxada. Isso é importante também para ir olhando essa mudança de paisagem, né? A gente não tem que se preocupar somente na caminhada. Eu acho que o fator crucial desse passeio é a contemplação. É escutar aqui a cigarra, o grilo, o canto do tucano, que a gente vê ao vivo aqui bem de pertinho. Isso aqui é o mais interessante, é o que enriquece o passeio, é esse contato direto com a natureza. Esse ar que nós estamos respirando aqui, poluição zero. A gente chegou aqui numa marca importante, estamos quase no finalzinho. Fechamos a marca de 1 quilômetro, exatamente 1 quilômetro. Foi boa parte já, né? Já andamos um pouco da nossa jornada. Então, para mim, isso aqui é um patrimônio que deve ser cultivado, preservado e muito valorizado também. E com que oportunidade, né? No quintal da tua casa. Exatamente, praticamente nos fundos de casa, essa é a verdade, né? Finalzinho agora, ataque final. Nós vamos partir para o ataque final, nós temos aqui, eu acho que, mais uns 700, 800 metros para percorrer. Esse ponto aqui é o ápice do passeio. Quando você chega nesse ponto, dá preguiça até de voltar embora. É incrível, é maravilhoso. É uma contemplação assim fenomenal, essa é a verdade. Até que deu quanto? Deu 1.300 metros. E por que a gente... Porque dava para subir um pouquinho mais, né? Não é o alto do alto aqui, não é o topo, mas a gente parou aqui porque dá para visualizar melhor, né? Primeiro a gente vê essas montanhas maravilhosas, o rio Ribeira, que cruza o estado do Paraná, São Paulo, inclusive, para quem não sabe, essas montanhas atrás de nós aqui já é o estado de São Paulo. Incrível, né? Então, o que a gente vê aqui, além da paisagem, né? Você desfruta dessa paz, ambiente saudável, ar puro, contato direto com a natureza. Aqui é o Pico das Brejaúvas, que fica na Vila Mota. E por que esse nome? Das Brejaúvas, porque isso se resume à história da antiga Plumbo que teve aqui na região, né? Que era a empresa. Era uma empresa, chumbo, né? Exato. Aí o que acontece? Lá embaixo era a Vila das Brejaúvas. Então nós achamos, em homenagem a essa vila, colocar o nome desse pico aqui como o Pico das Brejaúvas. Olha, há muito tempo, né, antes da firma, né, chegar a fechar, temos a Plumbo, que era a mineradora que trazia a maior rentabilidade para a cidade no tempo, né, que ela funcionou. Então aqui de onde a gente está, a gente consegue ver 3 pontos muito importantes dessa firma. Primeiro, embaixo aqui, onde acontecia todo o trabalho da mineração. Tem uma chaminé ali, onde dá o início para subir ao morro. Na parte de cima ficava a vila aqui mesmo, né, onde tinha farmácia,
tinha a concentração de um clube, né, com piscinas e aí na parte de baixo, onde tem um campo limpo, concentrava a vila, onde morava a população que trabalhava na firma mesmo, né? Então toda essa parte da montanha aqui é toda perfurada, né? Tem todo um trajeto onde fazia a extração do minério. Hoje são ruínas que contam a história recente de Adrianópolis. Pedaços de casas da antiga vila dos funcionários da mineradora de chumbo, que movimentava a cidade da década de 60 até os anos 90, quando fechou as portas e demitiu os funcionários. Por causa da região montanhosa, a base da economia é a extração mineral. Adrianópolis fornecia 1.300 toneladas mensais de chumbo. Agora o município vive sua pior crise econômica. A Plumbo Mineração e Metalurgia fechou a única unidade produtora de chumbo do país que funcionava na região. Depois de 67 anos de atividade, a empresa demitiu 150 funcionários. Na época, a cidade chegou a ter 12 mil habitantes. Hoje, uma cidade fantasma ficou de recordação de uma época que a contaminação por chumbo era a fama dessa região. Irandir Dantas perdeu o emprego e a boa saúde. Trabalhou durante 5 anos numa mineradora que fechou as portas em Adrianópolis. Exames de sangue revelaram que o nível de chumbo no sangue dele chegou a ser 4 vezes maior do que o normal. Mas essa fama ficou para trás e a pergunta é: como aproveitar toda essa antiga área em ruínas para o benefício da cidade? Fazer parte dessa nova fase? Voltamos para o centrinho aqui de Adrianópolis, na Vila Paraíso, mais conhecido como Quilômetro 4. E nós estamos aqui num lugar também de comemoração, celebração, e foi construído a poucas mais importantes mãos da família Dangui Motim. E tudo começou com uma festa em família, um aniversário. Vamos celebrar só para a família. Aí pararam e se perguntaram: por que a gente não abre o espaço para que outras famílias também comemorem? E lá vão 6 anos de celebrações de casamentos, aniversários, encontros de muitas famílias. Alguns preferem celebrar dentro dos barracões, mas muitas pessoas preferem estar aqui, em contato com mais de 100 pés de jabuticabas. De preferência quando elas estão assim prontas aqui, você para, celebra e come uma jabuticaba. Já pensou? Que celebração gostosa? Mas o sonho não parou. Você ainda, Estael, quer transformar mais o lugar para que as pessoas venham ver este amor que vocês têm por um lugar incrível, né? Pertinho da natureza. Com certeza, né? O que você quer? Que eu tenho o objetivo de montar um café colonial aqui ainda, né? E ela falou do café colonial, ferrou. Agora o Paraná todo vai querer saber. Então esse sonho de atrair mais pessoas para um cafezão. Eu quero colocar tudo o meu talento em bolo, tortas, que eu gosto de fazer. Na verdade, eu gosto de fazer bolo, né? E tanto que a gente vai fazer uma receita de um bolo hoje, né? Mas é um bolo que tem muitas histórias, certo? Que vem de família. Minha irmã pegou uma receita desse bolo 41 anos atrás, no pacotinho de coco ralado. Ela tinha o hábito de pegar um livro, ela tem um livro, né? E daí ela recortava as receitas de pacotinho de coco, de qualquer caixinha que ela achasse a receita que ela achava que valia a pena, recortava, daí passava no livro, né? E guardava. E sempre ela testava as receitas. Vamos fazer então um tal bolo, porque, né, com café, bolo. Vamos. Então conta pra gente quais são os ingredientes já. Os ingredientes para o bolo arco-íris são 6 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de trigo, 1 copo de suco de laranja, 100 gramas de coco ralado, uma pitada de sal e uma colher de sobremesa de fermento químico. Para o recheio, uma caixa de gelatina de sabor de limão, uma caixa de gelatina de sabor de cereja, 2 colheres de sopa de açúcar e um pote de nata. A Estael já deixou tudo pronto sobre a mesa, eu tô bem curiosa. Qual é o primeiro passo para fazer esse bolo? Eu vou pegar as claras, né? Vou bater em neves até ficar bem firme. Depois eu vou acrescentar o açúcar, fica um suspiro bem firminho, né? Daí a gente vira as gemas
e bate até perder o cheirinho do ovo, né, que sempre fica. E agora tá no ponto, você vai para a próxima etapa, que é o trigo. Espera ficar lisinha a massa. Depois que tá lisinha, você acrescenta o suco de laranja. Ela não fica tão líquida, ela fica firminha, né? Daí, em seguida, você já acrescenta o coco, né? Daí bate novamente para misturar bem o coco. Depois que tá bem misturadinho, você acrescenta uma pitadinha de sal, tá? Daí, em seguida, a gente põe o fermento, né? Daí não bate na batedeira, só dá uma mexidinha para ele não perder o efeito. A forma já tá untada, você gosta de usar um papel ali e a margarina para que ela fique diferente, né? Isso, para ter mais facilidade para tirar o bolo, né? Bom, tá pronto, tá na forma. Vai levar, já tá pré-aquecido. Isso, daí a gente deixa fogo baixo, de uns 20 minutos a gente ergue um pouquinho o forno, entendeu? E deixa, é um bolo que demora a passar. Não é um bolo, não é que nem o pão de ló que se põe lá, ele tem um tempo para ele, entendeu? Ele não é um bolo que vai demorar. Então, mais quanto tempo? Uns 15 minutos daí para finalizar, senão ele afunda. Então ele tá assadinho, já tá frio. Tá pronto para você fazer o recheio. O recheio. Então é isso que a gente vai fazer. E o que você vai fazer primeiro? Eu vou bater a nata, né? Agora em seguida já eu coloco 2 colheres de açúcar. Daí não tem necessidade de bater muito, só dar uma misturadinha. Aquela gelatina a gente separa, daí ferve uma água, daí vira nela e dissolve bem ela e espera ela esfriar um pouco para a gente iniciar o recheio do bolo. Daí. Agora a gente vai separar a massa em 2 partes, né? Agora eu vou regar a gelatina aqui em cima. O bolo vai ficar bem úmido e ainda saboroso. A nata agora. Daí a gente põe, volta aqui, daí inverte a gelatina. Põe ele de limão agora. A nata agora. Ó, o bolo está pronto, agora eu rego o restinho da gelatina. Daí a gente pode misturar as cores aqui, ó. Pode cobrir ele com chantilly e pode passar o restante da nata em volta dele também. Como você é rapidinha, você já deixou um bolo pronto com o chantilly pra gente. Isso. Mas, ó, em casa já posso comer assim, não posso? Pode. Posso inventar moda, passar aí a nata. Pode passar o restinho da nata, né? Fazer um acabamentinho nele bonitinho. Então, assim, tem que falar assim, pessoal, criatividade aí, né? É, com certeza. Quando a gente já corta esse que tá aqui cobertinho, já dá pra ver que ele ficou na cor das 2 gelatinas que você trabalhou. E é uma apresentação totalmente diferente. Quando falaram que a gente ia gravar um bolo arco-íris, eu já imaginei a gelatina no meio do bolo. E o cheiro, me lembra muito casa de vó, sabe aquelas histórias de cubo de gelatina que vó fazia de sobremesa? Então tem esse doce, esse sabor mais acentuado. E o coco ralado, para quem gosta, você pode tirar o coco se você não gosta, você fica mordiscando ele sempre na massa, né? Isso. Então aproveita, agradece a sua irmã que teve essa ideia de recortar, manda um beijo lá para tua mãe em Palmeiras. Tá, obrigada, Cidinha, por ter recortado essa receita e hoje eu tô aqui representando você. E um abraço bem forte para minha mãe, que com certeza vai ficar encantada com esse bolo aparecer na TV para ela. Com certeza, imagina, tá contando a história da tua família, né? E tá passando, né, pro seu filho, vai passar para suas filhas. Meus netos, né? Intervalo rapidinho e já voltamos. Fique aí. Plug de volta. Hoje você passeou com a gente por Adrianópolis, uma cidade que busca se reinventar através do turismo, seja para aproveitar as riquezas do Vale do Ribeira ou para formar e dar novas oportunidades para quem mora aqui. A gente tem um grupo de turismo que está sendo capacitado, a gente está fazendo acompanhamento nas comunidades, juntamos o comércio, juntamos algumas pessoas entusiastas com as nossas belezas naturais e estamos treinando essas pessoas para o receptivo turístico, como chegar às comunidades, levando as comunidades a treinamento também de como receber o turista, como precificar as coisas que estão lá. Então a gente está fazendo essa capacitação para que a gente possa receber e receber bem o nosso turista.
No próximo sábado continuamos pela cidade, mas dessa vez pegamos a estrada e vamos conhecer a cultura e a luta dos quilombolas centenários do Vale do Ribeira. Tchau, até sábado que vem. Boa semana!